E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Duelo Cervejeiro. Chegou o momento de mais um Duelo Cervejeiro, e dessa vez a escolha dos assinantes foi entre Skol Pilsen e Skol Puro Malte. Duas cervejas da mesma marca, só que com propostas diferentes. Ambas cervejas de massa, ambas da Ambev. As duas latinhas aqui, basicamente, vencendo com diferença de uma semana entre uma e outra. Então elas estão muito próximas em matéria de frescor. Elas ainda têm cerca de 6 meses de validade. São cervejas Lager, ambos os casos. A Skol Pilsen não é uma Pilsen, ela é uma American Lager. E a Skol Puro Malte é uma International Pale Lager. A principal diferença entre elas é essa. E ambas visam o grande público, visam o público de massa. Obviamente, a Skol Pilsen apostando na sua tradição, na sua receita clássica, enquanto a Skol Puro Malte surfa nesse marketing de cervejas puro malte como se isso fosse algo que engrandecesse ou melhorasse a qualidade da cerveja. Não é, é um mito. É claro que ela pode ter uma qualidade melhor do que a Skol Pilsen. Isso aí é uma outra questão. Existem cervejas puro malte bem feitas e cervejas puro malte mal feitas. Cervejas com adjuntos bem feitas e cervejas com adjuntos mal feitas. Vamos fazer aqui um duelo entre duas cervejas que têm propostas diferentes, mas que são produzidas pela mesma cervejaria, com o mesmo propósito e basicamente para atingir o mesmo segmento do mercado, o grande. Portanto, sem maiores delongas, confesso que eu estou um pouco curioso, apesar de não ter nenhuma expectativa. Vamos pro copo. Uau! Olha isso. Olha quanto gás. Que pressão. Essa aqui é um pouco menos gaseificada. Bom, de cara o que a gente vê aqui? A Skol Puro Malte teve menor formação de espuma e praticamente retenção nenhuma, né? Já a Skol Pilsen, a gente vê aqui que teve uma formação absurda de espuma, mas ela está muito carbonatada. A gente viu na hora de abrir já a pressão. Mas é uma espuma de uma boa persistência até. Ela está marcando aqui um Belgian Lace, enquanto aqui absolutamente nada. Mas de cara, se a gente comparar as duas aqui, a gente já vê que a Skol Pilsen, que é a tradicional, em comparação com a Skol Puro Malte, a Skol Pilsen é bem mais clara, ela é de uma coloração amarelo pália. Já a Skol Puro Malte, ela é de uma cor amarelo mais intenso, mais fechado, caminhando para o dourado. Aqui nós não temos mais espuma nenhuma, aqui a gente vê que a espuma ainda permaneceu. Um pouco de aroma de papelão, que significa oxidação da cerveja, e a gente está falando de uma cerveja nova, uma cerveja jovem que ainda tem 6 meses pela frente. 6 meses pela frente. Impressionante. E até um aroma metálico. Isso pode ser uma contaminação pelos equipamentos. Normalmente, quando acontece a limpeza dos equipamentos, algum resíduo pode trazer esse aroma metálico e até sabor metálico para a cerveja. Mas basicamente é isso, um aroma de papelão e metálico. Aqui nós temos um aroma adocicado de malte. Nada muito intenso, mas um pouco de aroma de malte, um pouco de caramelização. Bem suave, mas tem. Tem realmente um aroma de caramelização aqui, que remete a um pouco da reação de Maillard, que é o que traz até um pouco dessa coloração um pouco mais escura quando a gente está usando o malte Pilsen, que é essa caramelização do malte.
Essa reação de Maillard acontece normalmente com os maltes que ficam no fundo do tanque de mosturação e que ficam em contato com uma quantidade de calor maior. E aí esse malte carameliza um pouco, ele escurece e acaba escurecendo também um pouco a coloração da cerveja. Claro, pode ser outro malte utilizado aqui também, isso é só uma suposição. Pode ser um malte que traga essas características já nativamente. Existem diversos tipos de malte no mercado, alguns deles já trazem essas características de caramelização e uma coloração mais escura. Mas o aroma aqui é maltado. Sabor de lúpulo inexistente. O que a gente tem aqui é textura crispy, ok, faz parte do estilo. Caráter neutro de levedura. Malte muito pouco, quase imperceptível. Um pouco de papelão e um pouco de metálico. Eu imaginava que eu fosse encontrar até DMS nessa cerveja, não tem. Realmente ela não veio com esse defeito. Mas o papelão indica a oxidação e o metálico indica uma possível contaminação. Maltado, corpo baixo, ambos têm corpo baixo. Textura crisp também. Caramelização, mas é uma caramelização dos maltes, não é reação de Maillard, não é algo que aconteceu no processo de mosturação, nada disso. É um malte mais perfumado, mais adocicado, dá para perceber aqui. É o uso de mais de um malte, o que também desmistifica aquela palhaçada da Brahma duplo malte, que o próprio diretor de marketing falou: queríamos mostrar para o mundo que é possível fazer cerveja com 2 maltes. É o mais comum que existe, são cervejas com mais de um malte. Então ele falou uma grande imbecilidade achando que o seu marketing é genial. É uma cerveja realmente que está dentro do estilo, sem defeitos aparentes. Textura crisp, ambas têm textura crisp, ambas são refrescantes, ambas são cervejas para se beber frias, geladas. Elas colocam aqui no rótulo mesmo, entre 0 e 4 graus. São cervejas leves, neutras, para dias quentes, para ocasiões do dia a dia mesmo, praia, piscina, churrasco, confraternização. Não são cervejas que buscam trazer uma revolução no paladar, uma revolução na proposta cervejeira. São cervejas populares para o dia a dia, é isso que elas são. Cada uma dessas latas custou menos de R$4. Então a gente não pode nem dizer que são cervejas caras, são cervejas acessíveis. Aqui, se a gente se esforçar, tem um pouquinho mais de lúpulo, porque aqui não tem nenhum. Aqui, se a gente se esforçar, ainda consegue ter uma percepção de que existe um lúpulo lá no final, um lúpulo neutro, mas que também não faz a menor diferença. Se não tivesse, não ia mudar praticamente nada na percepção dessas cervejas, que são para ser bebidas em grande quantidade. Mas o que eu posso resumir a partir dessa degustação, desse combate entre essas duas cervejas: ambas são cervejas leves, ponto para as duas. Ambas são cervejas fáceis de beber, tem corpo baixo, alta drinkability, final seco. Então são cervejas pro verão, para um dia quente, populares. É isso. Então ponto para as duas também nesse aspecto. A Skol Pilsen veio com 2 defeitos, tanto no aroma quanto no paladar. No aroma e no paladar nós sentimos metálico, que é uma possível contaminação a partir de resíduos da limpeza do equipamento de produção cervejeira, e papelão, que indica oxidação da bebida. E ela também teve uma carbonatação bem elevada, mas isso não é um defeito, é só uma característica que não deveria estar tão exagerada assim. Já a Skol Puro Malte não apresentou defeito nenhum, carbonatação na medida certa, embora não formou uma espuma bonita nem de boa persistência. Aí
a Skol Pilsen ganha dela no quesito espuma, colarinho. Mas, visualmente, a Skol Puro Malte tem uma coloração mais bonita do que a Skol Pilsen. A Skol Puro Malte tem características de malte mais presentes do que a Skol Pilsen. A Skol Pilsen tem defeitos, ela preza por uma neutralidade, mas essa neutralidade também entrega os defeitos que acontecem. A gente não tem esses defeitos aparentes na Skol Puro Malte. E mesmo sendo ela uma cerveja leve, refrescante, que também caminha para uma quase neutralidade, ela tem uma percepção de malte maior do que na Skol Pilsen. Então, comparando as duas, na minha opinião, eu achei a Skol Puro Malte um pouco mais interessante do que a Skol Pilsen. É uma Puro Malte lugar comum, sem nada de excepcional, sem nenhum atrativo que vá fazer a grande diferença na jornada cervejeira. Isso vale para as duas cervejas, mas, sob o meu ponto de vista, numa análise um pouco mais superficial, eu acho que a Skol Puro Malte tendencia a ter um pouco mais de característica sensorial do que a Skol Pilsen, o que faz dela uma cerveja que traz, pelo menos nesse quesito do paladar, um pouco mais interessante por trazer uma informação que a Skol Pilsen não traz. Saúde!